Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Todos me ouvem bem? Por favor, façam um sinalzinho, coloque alguma coisa para eu saber que vocês estão me ouvindo. Opa, muito grata, muito grata. Todo mundo está ouvindo bem? Tá bacana a voz? Bom, então vamos começar, né? Eu quero agradecer imensamente a Sueli. Imagem boa e o som, tá bom também? Maravilha, obrigada, Sônia. Sueli. Então eu quero agradecer imensamente a Sueli pelo convite, por ter, assim, lembrado de mim, né? A gente fica feliz. E agradecer especialmente ao Centro Espírita, nosso lar, por ter me convidado para conversar com vocês. Então é uma alegria imensa estar aqui nesse momento. E nós vamos falar sobre o exercício da paciência. É um exercício da paciência. A gente às vezes fica pensando, meu Deus, eu tenho que ter paciência. E aí a vida vai acontecendo e a gente vai se esforçando, a vida vai mostrando pra gente momentos, né? Mas antes da gente começar, nós vamos fazer uma pequena prece, né? Pra gente poder entrar num clima de amor, de paz, de alegria, para que a gente possa contactar com os seres superiores dessa casa tão querida, o nosso lar, para a gente poder transmitir o que for de melhor. Então convido a todos a ficarem tranquilos, serenos, pedindo a Deus por todos nós que estamos aqui assistindo essa live, por todos aqueles que vão nesse momento conectar conosco, os que irão assistir posteriormente, que todos possam receber a imensa bênção de luz, que todos possam estar bem, que suas angústias, seus momentos de desespero, que todos possam sentir as vibrações do nosso Pai Celestial e receber esses bálsamos de luz que nos conectam com o nosso Pai. Pedimos por todos os lugares do planeta que nesse momento precisam de amor, de proteção, de tranquilidade, de serenidade, por todos que estão sofrendo. Que nosso planeta seja um lugar de muita paz e de muito amor. Então, para a gente começar a conversar, eu vou ler uma mensagenzinha que eu achei bonitinha, que fala sobre paciência. Então ela diz o seguinte, é uma mensagem espírita sobre paciência. A paciência é esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renove na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Ditosos e infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Então, nós vivemos numa fase do planeta que as pessoas não têm mais muita paciência. As pessoas que moram no campo, elas sabem, né, que a gente planta e não é automaticamente 3 segundos depois que a plantinha nasce e dá frutos. Dependendo do que a gente vai plantar, vai demorar muito mais tempo, né? Então a gente tem uma semente, por exemplo, o pessoal diz que jabuticaba, quem planta não come, porque vai demorar tanto, mas se ninguém nunca plantar uma jabuticaba, um abacate, então vamos plantar só feijão, que é rápido, mas a gente precisa de todas as coisas. Se alguém não tivesse plantado jabuticaba, a gente não poderia consumir. Então, quando a gente pensa nesse trabalho em série, que é um ajudando o outro para continuar, a gente consegue entender o nosso papel nesse planeta. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós temos que esperar o quê? Para quê? Se a gente tem uma consciência que nós somos espíritos imortais, eternos, né? Como diz a Sandy, o imortal não morre no final, né? Então, se nós temos essa consciência da imortalidade da nossa alma, a gente não tem que ter pressa para nada. Quem é imortal vai ter pressa para quê? Mas a pressa, ela vai sendo adquirida pela nossa consciência de corpo, de matéria. Porque a vida na Terra, ela tem um tempo de começar e tem um tempo de terminar.
O que vai acontecer no meio desse caminho é que vai dizer para a gente se a gente vai elevar ou se a gente vai permanecer no mesmo patamar. A gente não tem que ter pressa, as coisas vão acontecer no tempo certo, que diz que é o tempo de Deus. Está lá, né? A gente vai no Eclesiastes, diz que há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Então, qual é esse tempo? Quando ele começa, quando ele termina? A gente não sabe, são os mistérios da vida, né? A gente só sabe que nasce e vai embora. Então, a gente às vezes tem tanta pressa de viver, que vai atropelando tudo, e a gente não vive e acaba se complicando nessa vida. Então, quando a gente fala da palavra paciência, a gente lembra de alguém dizer, paciência, vai cuidar da vida, mas paciência é isso. Há um ditado que diz que a paciência é o intervalo entre a semente e a flor. Então, o que é a semente? Quando a gente vai lá na parábola do semeador, a gente sabe que o semeador saiu, jogou as sementes, né? E algumas caíram no espinho, outras caíram no meio da estrada, que era pedregosa, outros caíram na terrinha bem rasinha, e as outras sim caíram em solo fértil. Mas mesmo essas que caíram em solo fértil, elas levaram tempo para germinar, levaram tempo para produzir suas sementes. E cada uma produziu a quantidade de semente que lhe era cabida. Então, quando a gente chega na terra e a gente fica pensando que tudo que eu estou fazendo aqui tem que ter uma razão de ser. Tá, mas não adianta que nem tudo a gente vai saber nessa vida por que a gente está passando aqui. Então, a gente tem que ter paciência. A gente antes de encarnar sabia por quê. Mas depois, quando a gente desencarnou, a gente não tem ideia do que vai passar e por que vai passar, né? Então, é a paciência. Essa paciência está ligada ainda à confiança que a gente tem no nosso Pai. Por quê? Porque quando a gente encarna, a gente tem uma rota mais ou menos organizada, que às vezes não é nem a gente que projetou, mas o nosso benfeitor, o nosso anjo guardião projetou onde nós vamos nascer e tal. Se a gente tiver méritos, nós vamos escolher o corpo, a cidade, mais ou menos o que nós vamos fazer. A gente tem tudo isso meio que organizado, né? Mas não é obrigatório que a gente vá passar exatamente por tudo. Porque quando a gente pensa, não, está escrito, eu vou passar. Não é assim. A gente tem um livre-arbítrio, que a gente pode dizer, não vou não, isso aqui não dá. E a gente atrapalha a vida acontecer como ela deveria ser. É como se a gente fizesse um rio que está fluindo, a gente pusesse um monte de pedras, aquele monte de pedra formasse uma barragem, né? Então a água não vai fluir como ela deveria fluir, mas ela vai passar só um filetinho, mas vai fazer uma represa e vai acumulando essa água. Então quando a gente vai adiando, a gente vai aumentando a água, o volume de água, a gente vai jogando para outra vida, né? Mas enfim, quando a gente encarna, a gente tem a data de chegar e uma data provável de sair. Pode ser antecipada, se a gente estiver fazendo muita atrapalhada, que vai complicar muito nossa vida. Nossos benfeitores dão um jeitinho da gente antes. E pode ser prorrogada, se a gente está fazendo coisas maravilhosas, como é o caso do Divaldo, como é o caso do Chico Xavier, que eles tiveram a vida prolongada, né? Graças a Deus, o Divaldo ainda está aí inspirando a gente, trazendo muitas informações bacanas. Então, temos uma hora de chegar, uma hora de sair. Mas tem pessoas que elas estão nessa rota tão ansiosas, que eu vou contar uma historinha engraçadinha para a gente entender o que é paciência. Tinha uma senhora que ela entrou no ônibus e falou, um tempo que tinha trocador ainda, né? Chegou para o trocador e falou assim, moço, pelo amor de Deus, eu não posso perder a minha parada, eu não conheço isso aqui, senhor, por favor, me avisa quando chegar meu ponto, tá? Tá bom. Pode ficar tranquila, a senhora tenha tranquilidade, porque toda hora o motorista avisa, próxima estação e tal. Mas, por favor, o senhor me avisa, eu posso não ouvir, eu fico nervosa. Tá bom. Aí o ônibus parou na primeira parada e ela olhou assim, aí o trocador, calma, ainda não é a sua. E ela foi, cada parada, faltam quantas? Calma, tá chegando. Aí até que ele olha assim, a senhora não me disse ainda onde que quer descer. Aí eu quero descer no ponto final. Ela queria descer no ponto final, mas estava numa ansiedade. Vai descer no ponto final, senta, olha a paisagem, aproveita a viagem. Então é assim que a gente deve fazer na Terra. O
que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar no ônibus. E o que a gente vai fazer nesse ônibus vai depender da nossa expectativa. Então, se a minha expectativa de vida é eu vou trabalhar, vou fazer acontecer, se eu não estou prestando atenção no caminho, nas coisas que estão acontecendo, eu me perco e passa algo que eu deveria prestar atenção para crescer e aprender com aquilo. Então, a paciência é esse exercício interior de você esperar as coisas acontecerem, mas não é ficar parado esperando as coisas acontecerem. Por quê? Porque a gente tem que estar atento para que as coisas estão acontecendo e a gente está vivendo cada dia um pouquinho. Então, todo dia quando eu acordo, eu agradeço a Deus por mais um dia e peço a Ele para que eu tenha clareza de não perder as oportunidades que o dia me traz. Mesmo quando a gente está em casa, aqui, trancado numa casa, olhando para a parede, se eu estou prestando atenção em cada momento e vivendo um dia de cada vez, um segundo de cada vez, consigo prestar atenção às vezes num passarinho cantando e aquele passarinho vai me lembrar alguma coisa, me ajuda a raciocinar, vou estudar, vou ler, vou prestar atenção num filme. Então, a paciência traz para a gente essa noção, né? Da gente poder crescer, evoluir com calma, no seu tempo, ok? Então, todo mundo quer ter a vida de um famoso desse. Nós temos famosas, maravilhosas, que são pessoas assim que estão plenas e fazendo muita coisa e coisas fantásticas. Só que essas pessoas, o que vai acontecer com elas? Elas viveram para isso, era a tarefa delas. Elas, meu Deus, a gente olha assim, é um exemplo clássico de paciência. Por exemplo, tem as pessoas que são mais gordinhas, né, que vivem fazendo dieta, mas elas querem o quê? Elas querem ter o corpo daquelas criaturas que estão 3 horas na academia fazendo ginástica todo dia, que comem uma folha de alface, um pedacinho de carne de frango e acabou-se. Elas têm a disciplina para ficar aquilo ali. Aí a criatura está assim com sobrepeso e ela quer ter o corpo da outra que está há 5 anos na academia malhando, mas quer que seja assim. E aí perde a paciência, não quero me interessar, não vou fazer mais isso, e aí perde. Então esse exemplo que eu estou dando para vocês da academia é o mesmo exemplo do nosso ser espiritual. Bom, eu peço a Deus para me dar paciência. Eu quero ser uma pessoa paciente porque eu preciso de paciência. O que Deus faz? Como é que a gente aprende a escrever? Escrevendo, pegando a caneta, o lápis, né? Aí a gente treina a mãozinha para poder escrever, faz aqueles exercícios todos, aprende como é que desenha um A, como é que desenha um E. Aí vai estudar gramática, português de modo geral, literatura, para aprender a construir as frases, não é assim que a gente aprende a escrever? Escrevendo, lendo e estudando. Anos. Aí eu vou entrar para a escola. Para eu aprender a ter paciência, como é que eu aprendo? Vou precisar de um professor, né? Quem é o professor da paciência? Geralmente aquelas pessoas que tiram a gente do sério. Quem é que no planeta tira a gente do sério? Vamos começar pelo que é mais rápido, mais imediato. Nossos pais. A mãe tem que ter paciência com o filho. Filho, tira essa toalha de cima da cama. Menino vai estudar. Pai também, né? Menino vai estudar, vai comer. Não, você para de comer porcaria. Menino, não sei o que. A gente fala 55 milhões de vezes a mesma coisa. Não é assim? Mas o filho tem que ter paciência com os pais, porque mais tarde vai ser o contrário. Não é assim? Quantas vezes um pai e uma mãe falam a mesma coisa para um filho várias vezes por dia? Então, filhos, pessoas que a gente cria, são o nosso principal exercício de paciência. Por quê? Porque eles vieram para a gente. Nós temos a missão de ensinar e educar para essas pessoas se transformarem no espírito melhor, né? Vem por comprometimento, por missão, não sei qual é o motivo, mas vem para a gente. Então nós vamos precisar pegar essa criatura, transformá-la num ser melhor, despertar nela os seus perfumes, a sua beleza, o que elas têm de melhor, né? Podar para que elas não vão para o mau caminho. A gente está o tempo todo ajudando, conduzindo. Então, filhos,
Mas para a gente ter filhos, a gente tem que ter um parceiro ou uma parceira, não é assim? Ou a gente pode também adotar, que é uma coisa fantástica, que é filho do mesmo jeito. A gente vai ter filhos de qualquer jeito. Enfim, mas um parceiro ou uma parceira, um companheiro ou uma companheira, também é um exercício de paciência do tamanho do mundo. Porque são pessoas que vêm de educações absolutamente diferentes. É a alma gêmea. Quando a gente casa é alma gêmea. Tudo é lindo. Mas aquela alma gêmea, depois que dá um beijo, o príncipe vira sapo, a princesa vira gata borralheira, não é assim? E as educações se conflitam. Um deles é mimado pela mãe, sempre fez um sanduichinho cortadinho, e o outro já acha um absurdo, já é grande, por que não vai fazer seu próprio sanduíche, não é assim? Um deles está acostumado que vai levar e buscar no trabalho, o outro não quer, vai se virar, vai pegar o carro e vai dirigir. Então, esses conflitos vão fazendo a pessoa, poxa, nós temos que dividir o mesmo espaço, nós temos que dividir a mesma cama, temos que dividir a mesma vida. Então, como é que vai ser isso? Como é que a gente vai conseguir o tal do final feliz? Se é que ele existe, né? Na terra do tão distante, as princesas, os príncipes têm sempre um final feliz. E sim, é um exercício, é um professor de paciência, é uma professora de paciência. Eu falo para meu marido, quando ele começa a me infernizar do jeito que só maridos sabem fazer, quem tem marido aí sabe, ou quem tem esposa, eu olho para ele, quando eu estou com calma, né? Quando eu estou paciente, eu olho para ele, ô meu mestre, o que você está querendo me ensinar? Penso aqui, né? Olho para ele, olho para a testa dele e penso assim, com calma. O que você está querendo me ensinar, meu professor? Aí vem assim a minha resposta da memória. Paciência. Ah, paciência. Então é isso. Então, o cônjuge também é nosso querido professor ou querida professora para o exercício da paciência. Então, nós estamos dentro de casa. Meus pais, os filhos, os cônjuges, avós, parentes. Nora, sogra, genro, cunhados, núcleo familiar. Vamos pular o muro da casa para a gente chegar fora de casa? Quem é o parente mais próximo de todo mundo? Os vizinhos. Também são mestres absolutamente fantásticos de paciência. Fazem barulho, fofocam. Meus, graças a Deus, não são assim não, tá? Mas, hipoteticamente, vizinhos assim. Tem filhos terríveis que fazem um monte de coisa, né? Paciência. Então, vamos sair um pouquinho mais da nossa rua. Os comerciantes, os prestadores de serviço, né? Os nossos patrões, nossos chefes. Então, eu sou funcionária pública, mas muitas vezes o funcionário público ele é mal compreendido. Ele está ali trabalhando, muitas vezes, não sei como é que vocês são, mas às vezes o funcionário público ele não tem condições de trabalho, mas ele está ali tentando, né? Tem um salário que não está bom, tem condições subhumanas de emprego, o lugar é horrível, mas ele está ali tentando. E aí o outro chega, eu quero isso agora. Não tem papel para imprimir o documento, mas eu quero. Tá, mas ele vai lá, dá um jeito. Então, às vezes a gente tem que também ter paciência com um funcionário público, com um funcionário de uma loja. A gente chega lá, a gente chega no shopping, 9h30 da noite, o cara tá lá desde 10 da manhã, cansado, doido para ir para casa. A gente chega e quer ser bem atendido. E ainda sai falando mal, né? A gente está dirigindo no trânsito, quantas mortes aconteceram porque a outra não tem paciência de deixar o outro passar na frente. Às vezes está com muita pressa. Às vezes está num momento de horror, doido para arranjar uma briga. Tem gente que vai para o trânsito doida para brigar mesmo, quer mesmo brigar, está procurando só um motivo. Então a pessoa faz o quê? Ele corta, você elogia até a 8ª geração da criatura, né? Todas as senhoras ancestrais da família foram prestigiadas nesse elogio. Aí o que acontece? Ele que já estava doido para bater em alguém, acaba de fechar. E aí desce do carro com um revólver e atira. Isso não estou inventando, não, isso acontece. Mas se a gente consegue manter a paz, naquele momento que o nosso
coleguinha do trânsito está com muita raiva, a gente não está correndo, uma pisadinha assim no freio de leve, deixa passar, abre caminho para passar, de repente está com alguém doente dentro do carro. A gente evitou um problema, né? E a gente manda bons fluidos. A gente, quando está em paz, a gente consegue vibrar amor. A gente vai vibrar amor para quem está à nossa volta, para a nossa casa, no trânsito, para as pessoas que estão passando pela gente. Então a gente vai vibrando aquele amor, vai pensando em coisas boas, e aí vai fluindo. De repente aquela alma que está tão angustiada, quando ela sente aquele impacto de amor que a gente está mandando para ela, é que nem quando a gente está com muito calor, que a gente toma um banho, que dá aquela paz. Então a paciência traz isso. Quando a gente está em paz, quando a gente consegue estar centrado, e a gente consegue entender que aquela pessoa que deu uma fechada na gente é um professor, a gente agradece. Quem que não agradece a um professor de matemática que ensinou para a gente a fazer conta? Professor de português que ensinou a gente a fazer um texto? Professor de história, de geografia, todos eles. Porque a gente só vai conseguir o nosso diploma de ensino fundamental, médio, pós-graduação, graduação, se a gente tiver professores, senão a gente não vai. Então, quando a gente consegue um professor de paciência, em vez de ter raiva dele, a gente agradece, porque ele está nos ensinando a adquirir uma virtude, porque a paciência é uma virtude divina. Deus tem muita paciência com a gente, ou não tem? Há quantos trilhões de séculos nós fomos criados? E ainda estamos aqui, xingando a pessoa que cruza a gente, que tranca a gente no trânsito, né? Reclamando de tudo. Ganhei um apartamento de frente para o mar. Mas vai dar maresia, vai enferrujar meus móveis, vai enferrujar a geladeira. Eu vou ter que comprar mais uma vez, 20 vezes eu vou comprar essa geladeira. É a falta de gratidão que a gente tem. Então, quando a gente é paciente com o corpo da gente, vocês que são novinhos não tem isso tudo, mas a gente que já está ficando assim, os cabelos platinados, né? A gente vai vendo que o corpo tem limitações, então a gente tem que ter limitações e paciência com ele, gratidão por ter trazido até aqui, né? Então a gente vai agradecendo, a gente vai aprendendo a ser grato, a gente vai aprendendo a ter tolerância, que a paciência é uma das mães da tolerância. A gente vai tolerar mais as pessoas. Começa suportando. Ai, que meu Deus, meu fardo. Ai, né? Como eu sofro. Tinha uma novela que tinha uma mulher que falava, ai, como eu sofro. E é assim, a gente está sofrendo, é um sofrimento. Mas com o tempo, a gente vai tolerando, não no sentido de aturar aquele chato, mas no sentido de tolerar, de sustentar aquela pessoa, para que ela consiga ir para frente. Então eu vou suportar o peso dela para ela subir. Eu vou suportar para que ela não caia. Então eu vou servir de suporte. Aí depois nós vamos caminhar juntos. Seguir em frente juntos. Essa pessoa também vai me suportar. Porque eu estou enchendo a paciência dele. Então essa pessoa me suporta. Ela vai ter tolerância comigo. Ela vai me ajudar a passar pelas coisas que eu estou passando. Então, quando a gente tem paciência, a gente adquire tolerância. A tolerância no sentido de ajudar. Quando a gente adquire a tolerância, a gente começa a prestar atenção que, de repente, nos olhos do outro, ele está certo. Posso não concordar, mas a pessoa, na ótica dela, pelo que ela está vendo, ela está certa. Eu estou vendo só o meu lado da história. É uma ideia boa para a gente ilustrar isso. É uma outra historinha, eu gosto de historinhas. Pegaram 5 cegos de nascença e mostraram a eles, né? Puseram um elefante asiático bem grandão e localizaram os elefantes em parte do corpo do elefante. Localizaram os cegos em parte do corpo do elefante. Então, um ficou na cabeça. Aí a pessoa pedia para aquele cego descrever o que ele estava percebendo.
Então ele diz assim, ah, o elefante não é tão grande assim. Ele é grande, mas dá para minha mão abranger ele todo. Ele tem umas coisas pontudas, tem uma tromba, uma coisa comprida que é flexível. Aí a pessoa que está é uma tromba. Ah, legal. E tem umas orelhas moles. Então o elefante é isso. O elefante é isso. Aí o outro que estava lá atrás, ele pegou a parte de trás do elefante. Então ele pegou o rabo do elefante. Então ele foi descrevendo, né? É fino, tem um monte de pelinhos e tufos. Aí o outro pegou a pata direita, o outro pegou a pata esquerda, o outro pegou a barriga e o outro pegou o dorso. Então cada um descreveu o elefante. Estavam errados? Não. Todos estavam contando para o instrutor o que era um elefante. Só que nenhum deles tinha noção do elefante como um todo. Eles tinham noção daquele pedaço da verdade que estava sendo apresentado a eles. Então, sob o ponto de vista da pessoa que está contando o problema, a história, a vida, ela está vendo aquele pedacinho do elefante. Eu que estou vendo o outro pedaço, vou brigar com ela. Por quê? Esse pedaço aqui não tem nada a ver com esse pedaço aqui. São diferentes. Deu para perceber? Então, o que acontece com isso? O que acontece com isso é que essas partes diferentes formam um todo. Então, a gente só vai ver a verdade toda, como disse Paulo, que eu agora vejo em parte. Mas depois veremos parte a parte. Quem que só mostra o que é verdade? O amor. O amor mostra a verdade pra gente. Então, o que o amor mostra a verdade pra gente? Porque quando eu estou amando uma pessoa, que eu tenho tolerância por ela, eu vou conseguir entender que na ótica dela, do ponto de vista dela, com todas as vivências que ela teve, ela está certa. Embora a verdade dela não seja minha. Ela pegou a cabeça, eu peguei o rabinho do elefante, né? Mas ela está certa. Então eu passo a ter misericórdia. Então na misericórdia, eu aceito e acolho a pessoa como ela é. Né? Aceito, acolho e aconchego. Percebendo que a pessoa tem as limitações dela. Eu também tenho as minhas. Então a gente vai adquirindo misericórdia, a gente vai conseguindo ajudar a pessoa a evoluir, a gente vai conseguindo viver em paz. Então a paciência traz a gente tolerância, traz a gente amor, compreensão, misericórdia. Então a misericórdia é isso, é muito além de você chegar e dar uma moedinha. É você poder entender que aquela pessoa está passando por um problema. É entender que ela está vivendo uma fase diferente da sua. Né? Então a misericórdia traz isso. Ela traz esse amor. Ela traz a tolerância. Ela traz todas essas coisas. Então, a paciência é uma virtude. Ela traz para a gente confiança. Ela traz para a gente esperança e traz para a gente a fé. Então, quando a gente tem esperança e fé, a vida flui. A gente confia, a gente entrega a Deus. A gente entrega a Deus com aquela certeza de uma criança pequena que o pai dela fala assim. Isso quem falou foi o padre Marcelo Rossi, eu achei o máximo. Que a gente tem que confiar em Deus com a mesma confiança que uma criança pequenininha tem no pai dela. E o pai dela fala, pula! A criança abre os bracinhos e se joga, né? Quando a criança cresce, você diz, pula! Ela diz o quê? Você não vai me aguentar? Vou não. Vou cair eu e você. Pode deixar, deixa que eu desço pela escadinha mesmo. Então a gente vai perdendo essa confiança. Mas quando a gente acredita em Deus, que a gente está no melhor momento da nossa vida, que hoje é o melhor que eu posso, que a vida só vai me trazer o que eu precisar, os professores que eu preciso para desenvolver as minhas qualidades, para desenvolver minhas virtudes, chegou para mim, é isso que eu preciso, né? Então, a vida vai trazer para a gente o que tem de bom, o que tem de melhor. Paciência. Às vezes, ganhar na loteria é a pior coisa que acontece na vida de alguém.
Porque se a gente não estiver preparado para ganhar na loteria, o que vai acontecer com esse dinheiro? Vai sumir todo. Por quê? Porque a gente não teve uma preparação para isso, não era a nossa rota. A gente vai perder tudo, né? Então, eu vou ler para vocês um texto que eu achei muito lindo do Frei Beto, que fala sobre o exercício da paciência. Então, essa cena, ela passa no mosteiro, nós temos um noviço e um mestre. Então, o noviço indagou do mestre como exercitar a virtude da paciência. Lembrando que virtude divina, né? O mestre submeteu ao primeiro ao primeiro dos 3 exercícios. Caminhar todas as manhãs pela floresta vizinha ao mosteiro. Então ele chegou para o mestre e o mestre disse: vou ensinar você a ter paciência. E disse para ele que ele ia fazer 3 exercícios, que ele tivesse paciência. Então o primeiro era caminhar todas as manhãs pela floresta vizinha ao mosteiro. Então, disposto a conquistar a paciência e livrar-se da ansiedade que o escravizava, a ponto de ingerir alimentos quase sem mastigá-lo, tratar os subalternos com aspereza, falar mais do que devia. Ninguém é assim, né? Só esse noviço. Durante 9 meses, o noviço caminhou por escarpas íngremas, estreitas fendas entre árvores, cipós, pântanos perigosos, enfrentando toda a sorte de insetos peçonhentos e bichos venenosos. Então, durante 9 meses, ele ficava andando em volta do mosteiro. O mosteiro, em cima de uma pedra assim, ele ficava andando ali em volta. 9 meses depois, o mestre o chamou. Deu-lhe o segundo exercício. Encher o tonel de água e carregá-lo nos braços todas as manhãs, ao longo dos 5 quilômetros que separavam o rio da fonte que abastecia o mosteiro. Todo dia. O noviço tampouco compreendeu o segundo exercício, mas julgando sua desconfiança, sintoma de impaciência, resignadamente aplicou sua tarefa ao longo de 9 meses. Então, mais 9 meses, todo dia, ele andava 5 quilômetros e enchia um balde d'água, subia mais 5 quilômetros com aquele balde na cabeça, 9 meses. Ele foi lá para aprender a ter paciência, né? Mas vamos lá. Passados mais 9 meses, ou seja, a nossa história já tem 1 ano e 8 meses, né? Quer dizer, 1 ano e 6 meses. Chegou o terceiro e último exercício. Atravessar de olhos vendados a corda que servia de ponte entre o abismo que se encravava o mosteiro e a montanha que se erguia de fronte. Com muita reverência, por temer ainda estar tomado pela impaciência, indagou o mestre se lhe era permitido fazer uma pergunta. O monge aqueceu. Mestre, qual a relação entre os 3 exercícios? Aí o monge sorriu e seu rosto adquiriu uma expressão iluminescente. Ao caminhar pela floresta, você aprendeu a perder o medo da paciência. Soube vencer meticulosamente cada um dos obstáculos e não se deixou intimidar pelas ameaças. Agora sabe que, na vida, o importante não é disputar na pressa quem chega primeiro. O que vale é chegar, ainda que demore 1000 anos. Então, a paciência aí, né? Observou também a diversidade da natureza e dela tirou a lição que nem todas as coisas são do jeito que preferimos. Então, um dia tinha mais mosquito, outro dia tinha espinhos, outro dia ele tinha que sair cortando o mato, né? Então, ele adquiriu essa virtude de aprender com a natureza que tem coisas que não dá para você fazer, né? Então, ao trazer água do rio, você fortaleceu os músculos do corpo e aprendeu a servir. A impaciência é a matéria-prima da intolerância, do fundamentalismo, do desrespeito e da segregação. A paciência exige humildade, generosidade e solidariedade. Então, quando ele descia aqueles 5 quilômetros para voltar com aquele balde d'água, subindo com peso na cabeça, ele estava sendo solidário com as pessoas, que faziam isso para ele antes, ele nem notava. Então, ele adquirindo humildade de trazer o balde d'água, generosidade, porque todo mundo ia se beneficiar, e solidariedade com as pessoas.
Aí o noviço compreendeu, mas ainda uma dúvida pairava em sua mente. O mestre percebeu. Agora que você quer saber por que atravessar olhos vendados a corda... Peraí, deixa eu de novo. Agora você quer saber por que atravessar olhos vendados a corda que nos serve de ponte, não é? Negou o velho monge. E acrescentou, com a paciência impregnada em seus pés que trilharam a floresta inóspita, a força impregnada em seus braços que aprenderam a servir, agora você fará o exercício da fé. Não poderá enxergar, mas confiará que a corda permanecerá sob seus pés. Não poderá apoiar-se, mas se entregará à certeza de que seu corpo é como a água que você trazia. Movimenta-se, mas não cai. Não poderá fugir ao abismo que se abre embaixo, mas andará convicto de que, do outro lado, há a montanha sólida a esperá-lo e acolhê-lo. Assim é o Pai do amor, quando nos dispomos, na escuridão da fé, ir ao encontro dele. Olha que coisa mais linda. Então ele passou a adquirir uma confiança tão grande, uma paciência e uma confiança de que aquilo não ia cair, embora ele pudesse bambear um pouquinho, mas ele não ia cair, né? E aí então, para fechar a história, né? Após uma pausa de silêncio, o mestre completou. Sem fé não há tolerância. Sem tolerância, impossível a paciência. O noviço dilatou os olhos como que assustado. Que foi? Indagou o velho monge. Mestre, os fundamentalistas não são pessoas de muita fé e não se caracterizam pela intolerância? O mestre sorriu de modo suave e explicou. Os fundamentalistas não têm fé. Não têm fé que é confiar incondicionalmente em alguém. O que tem é pretensão, confiam apenas em si mesmo. Eles são objetos da própria fé. Ao atravessar o abismo, você estará percorrendo o itinerário que conduz do seu homem velho ao seu homem novo, e o fará para o bem de todos. E confie, alguém o conduzirá pela mão, livrando de todos os riscos. Então foi o Frei Beto, né, que fez em parceria com Leonardo Boff, no livro Mística e Espiritualidade. Então, gente, é isso. É o primeiro momento, quando ele está andando em volta da floresta. Ele está no momento, se a gente fizer uma comparação, de aprendendo a vida, onde é que eu moro, quem são meus pais, onde é minha casa, o que eu estou fazendo aqui no planeta, né? Então, nesse momento, a gente não tem muito tempo para muita coisa, mas a gente vai prestando atenção em tudo que está à nossa volta, o que pode nos ferir, o que a gente pode fazer para melhorar o caminho dos que virão depois. Então, ele dividiu como se a vida tivesse 3 momentos, né? Então, nesse primeiro momento, que são 9 meses, né, o tempo de uma gestação, a gente está aprendendo a conhecer o entorno da nossa vida, quem somos nós. A partir do momento que a gente já sabe quem somos nós, é o momento de carregar água para os outros. É o momento da solidariedade, é o momento que a gente perde a noção que nós estamos sozinhos no planeta. A gente passa a entender que nós estamos juntos com uma egrégora, junto de muitas pessoas. E a terceira fase é a fase da fé e confiança em Deus. Porque se a gente confia em Deus com toda a nossa força, a gente vai atravessar o abismo, não vai acontecer nada com a gente. Porque Deus vai estar lá nos guiando e nos ajudando a manter o equilíbrio para não cair. A colocar um passo de cada vez. Porque se a gente está impaciente, a gente vai cair, porque a gente tropeça na corda. Então é um passo, outro passo, outro passo, outro passo, até a gente chegar a Deus que nos guia. Então é a passagem do homem velho, o homem primitivo que tem na gente, que foi criado ainda com a força animal, que tem toda essa coisa do animal, até o homem que compreende que nós estamos numa passagem, numa vida de voltar a Deus. Então a paciência, gente, é uma virtude maravilhosa, né? Ela nasce na tolerância, ela nasce na cooperação, ela nasce na misericórdia, e a gente vai adquirindo todos os dias, né? A gente, paciência, os barulhos, paciência com o cachorro que late, paciência com tudo.
E paciência com a gente mesmo, tá? Porque muitas vezes a gente não tem paciência com a gente. E quem é que vai ter? Poxa vida, não é possível, pelo amor de Deus. Eu já fiz isso 55 vezes, eu continuo errando nisso. Não tem importância. Eu vou errar mais outras 55 vezes, até o dia que não erre mais. Quantas vidas? Paciência, se não for nessa, será na próxima. Mas cada vida eu estou me exercitando. Um pouquinho de cada vez, né? Então são virtudes que a gente vai adquirindo. Nós estamos vivendo uma fase planetária que a gente precisa ter muita paciência com todos e com tudo. Há uma fase de intolerância, de briga, de todas as coisas assim, né? Então nós vamos devagarinho adquirindo uma tolerânciazinha aqui, outra ali, e a vida vai fluindo. Bom, nosso tempo está quase encerrado, nós ainda temos 4 minutos, né? E nesses 4 minutos eu convido a todos a pensar nas suas próprias vidas, nos seus mestres, né? Os seus mestres da paciência. E quando a gente pensa nesses mestres da paciência, a gente vai pensando, meu Deus, quanta gente me ajuda, quanta gente faz eu ser um ser humano melhor, todos os dias, quantas e quantas vezes. Nós temos que aprender a ter gratidão. Gratidão a todos eles. Gratidão a cada mestre que a vida nos deu, da escola formal e da escola informal. Todos aqueles que em todos os momentos da nossa vida nos deram a mão para a gente atravessar aquela ponte. Então vamos pensar, boa noite, vamos pensar em todos esses mestres, todos eles. Mesmo aqueles que a gente acha chatos, tá, gente? Que é aqueles que são bons professores de paciência, de tolerância e de amor, de generosidade. Vamos lembrar de todos eles e vamos pensar em coisas boas. E a coisa melhor que a gente pode ter é gratidão. Porque a gente tendo gratidão, a gente está tendo humildade. Porque a gente compreende que sem o outro a gente não vai para frente, né? Então, Sueli, minha querida, eu que agradeço tanto por estar aqui com vocês. Vocês são tão maravilhosos. E vamos fazer um pensamento. Vamos agora, cada um de nós, onde estiver, na sua casa, lembrar de alguém que a gente gostaria muito, mas muito, muito, muito de agradecer, porque está nos ajudando a evoluir, porque está nos ajudando a ter paciência. Vamos lá. Então vamos, se vocês quiserem fechar os olhos, podem fechar. Vamos agradecer a Deus por todos eles, pedir para que todos eles tenham clareza, que nós tenhamos clareza mental nessa semana maravilhosa, que a gente possa ter amor no coração, generosidade sempre, e que Deus nos abençoe, nos proteja sempre, proteja todas essas pessoas que estão à nossa volta, para que todas elas também possam adquirir a paciência, para que a gente possa contribuir a cada dia que o mundo seja um lugar melhor para todos nós. Eu desejo a todos muito, muito, muito amor mesmo. Sou extremamente grata a todos, especialmente a Sueli, que foi quem me convidou. E que todos vocês, que essa casa de orações seja sempre iluminada por Deus e que traga sempre muita coisa boa para todos. Então, para todos, uma boa noite, muito grata e muitas bênçãos de Deus. Muito grata.